Gente, e o Macron que decidiu se posicionar, percebeu aí um vazio de poder na União Europeia, falou: olha, eu sou o líder, eu vou guiar essa nova Europa frente aos mandos e desmandos de Vladimir Putin, já que os Estados Unidos deixou a Europa a ver navios. Primeiro, o Macron aterroriza Vladimir Putin, dizendo: olha, eu sou o protetor da Europa. As armas nucleares europeias estão a serviço da Europa. Aí o Putin, gente, fala o seguinte: olha, Macron, eu acho que você esqueceu aquilo que aconteceu com Napoleão. Olha só. Aí o Macron falou o seguinte: tá, Putin, vocês são os verdadeiros imperialistas que a Europa tem hoje. E eu te conheço muito bem. Você está se armando, investindo em armamento e quer expandir o território russo em direção a outros países europeus, desenhando de novo a União das Repúblicas Socialista Soviética. Gente, todo dia uma novidade no debate geopolítico. E é isso que eu vou discutir com vocês. Mas antes, pessoal, eu venho aqui falar com vocês o seguinte: eu vou criar um novo programa aqui no canal. Vai se chamar Pergunte para o Geógrafo. Qualquer pergunta. Então você vai fazer a pergunta aqui nos comentários, mas eu vou te pedir o seguinte: tem um botão aqui que chama Valeu. Então você faz aí uma doação para o canal de R$10, você pega e faz uma pergunta. E eu, num vídeo especial, respondo a sua pergunta. Ah, Jean, não quero ajudar nada, não quero ficar dando dinheiro para você. Tudo bem. Então, ó, desce o dedão no like e se inscreva no canal, cara. Tranquilo, suave, não precisa participar, mas quem quiser participar, só clicar no botão valeu, deixar sua pergunta e aí eu vou responder aqui no canal com um vídeo especial, o Pergunte para o Geógrafo. É uma forma aí de alimentar a nossa comunidade de conhecimento de geopolítica, geografia e atualidades. Tá, Jean, mas por que nosso querido e amado Putin, para muitos querido e amado entre aspas, para outros, se eu falo querido e amado para o Putin, falaria o quê? Urra, urra, disse para o Macron: não esqueça Napoleão. Porque o Napoleão foi um ditador francês que expandiu os domínios franceses em direção à Europa, não dominando de fato os territórios, mas sim com uma espécie de parceria. Os países se tornaram satélites da França. Então ele tinha aliados e também parentes próximos governando esses países. Mas isso não durou muito tempo. Por quê? Quis bater de frente com a Rússia e também com a Inglaterra, realizando um bloqueio continental, até afetou o Brasil, né? Até afetou o Brasil. O Napoleão falou assim: vou invadir Portugal. Portugal tá fazendo negociação aí com os ingleses. Aí a família real portuguesa, muito forte, muito corajosa, falou: o que, Napoleão? Vou te enfrentar. Só que não, né? A família real portuguesa pegou as caravelas e vieram para o Brasil e tornou o Brasil o reino de Portugal por um tempo. E o Napoleão tacava o terror em toda a Europa. Mas o erro maior não foi nem com a Inglaterra, foi com a própria Rússia. Nós tivemos um dos maiores movimentos militares já realizados na história. Os franceses marcharam em direção ao território russo com mais de 600 mil homens. Era uma maneira de conquistar, de fato, a Rússia e finalizar a expansão territorial de Napoleão. Mas, gente, esqueceu que estava falando com os russos. E os russos têm o maior território, têm uma geografia hostil, um clima hostil, um relevo hostil, tem grandes vazios demográficos que você anda e não encontra nada, mas vai o exército francês em direção à Rússia. E aí os russos criaram uma espécie de tática de guerra, que eu até falei num vídeo anterior, que está aqui na descrição,
que chama-se Guerra do Atrito, que é uma guerra que os russos também não avançam, eles esperam o inimigo se desgastar, e chega a determinado momento que ele não consegue se manter no conflito. E foi isso que foi colocado em prática pelos russos, a política de terra arrasada. Conforme os franceses iam adentrando o território russo, eles chegavam numa cidade, e nessa cidade não tinha ninguém morando, não tinha alimento, e a água estava envenenada. Isso mesmo, os russos evacuavam a cidade, tiravam todos os alimentos, animais, tudo, e também contaminavam a água. Aí o exército francês parava ali, não podia tomar água, muitos tomavam, morriam, não tinha alimento. Gente, nós estamos falando de 1812, né? Então nós não tínhamos avião para levar suprimento, toda a logística que nós temos hoje. E aí o exército continuava caminhando dentro do território ucraniano, quilômetros e quilômetros daquele grande vazio demográfico. Aí encontrava outra cidade, cadê as pessoas? Cadê os animais? Cara, não tem nenhuma vaca aqui para a gente matar, não tem nenhum cavalo para a gente matar, não tem água, ou não toma essa água não, está contaminada. Política da terra arrasada. E aí eles caminhavam. Quando encontraram uma cidade com pessoas, ali estava o exército russo. E esses soldados já estavam cansados. Olha aí a guerra do atrito, né? Eles já não conseguiam manter a energia necessária para derrotar os russos. O clima hostil russo, aí chegou o inverno, gente. O inverno. Aí o que aconteceu? Mais mortes dos soldados franceses. Só para vocês terem uma ideia, 600 mil marcharam em direção à Rússia e somente 100 mil voltaram para a França. Mais de 500 mil mortos nessa movimentação militar francesa em direção aos russos. Cara, olha que absurdo. Olha que absurdo. E aí, outro camaradinha, aí já no século XX, repetiu o mesmo erro, né? O Bigodinho cometeu o mesmo erro do Napoleão, querendo invadir a Rússia, né? Querendo conquistar lá o petróleo, os recursos. Cara, viu o que aconteceu também em Stalingrado. E aí tem o Zelensky, né? Também achando que ia conquistar grandes faixas territoriais para poder trocar. Gente, você está falando da Rússia, a maior extensão territorial, geografia hostil, como eu falei para vocês. Tá, Jean, mas isso acabou, né, com essa ditadura do nosso querido Napoleão, nosso menino de 1,58 m. Cara, não, mas enfraqueceu demais. Napoleão tentava introduzir também alguns ideais da Revolução Francesa nesses países, não eram bem aceitos, e havia vários também embates em outros países, e aí ele é derrotado na Batalha de Waterloo em 1815. Napoleão, né, é derrubado do poder. Mas tudo isso por conta de quem? Dos russos. Os russos salvaram a Europa 2 vezes. Olha isso, cara. A Europa deve muito, né, essa democracia que há hoje lá, né, por conta dos nossos queridos e amados russos. De novo, entre aspas, queridos e amados para uns, para outros, urra, urra. E aí, o Macron fala o seguinte, ó, a Europa não é mais imperialista. Quem é imperialista é o Vladimir Putin, e eu conheço muito bem essa figura. Gente, até antes da guerra, aliás, até ali, mais ou menos no início do conflito, quem trocava uma ideia com o Putin era o Macron. O Macron tinha ali, né, um caminho bem, né, de diálogo com o Putin, fazia visitas, o Putin não soltava seus cachorros para cima do Macron, como soltava, né, com a Angela Merkel. Eles sempre dialogavam ali num nível, né, mínimo ali de equidade, mas agora o negócio ficou complicado, principalmente quando Putin deixou a Europa a ver navios, e aí o Macron olhou para um lado, cadê a Inglaterra? Não é mais União Europeia. Olhou para o lado, coitado, a Alemanha está naquela crise política, crise econômica, crise social. Aí olha lá, Meloni, Itália, cara, Itália na fila do pão não é nada, né? Não é nada, não adianta aí, não adianta. Espanha, muito menos. Portugal, coitado, os nórdicos, tem que juntar todos para dar um exército desse tamanhozinho.
Né? Então a França, sim, tem armas nucleares, a França tem um exército respeitável, a França já participou de conflitos, tem a Legião Francesa. Então, é a França, sim, que tem que colocar a cara. Mas o Macron começou de uma forma errada, cutucando os russos com a bendita arma nuclear. Gente, a França tem poucas armas nucleares em comparação aos russos, que tem mais arma nuclear do que o próprio Estados Unidos. E a gente nem sabe o que está acontecendo lá dentro do território, que pode estar se armando ainda mais. Então, está cutucando onça com vara curta, como dizia no interior. Né? E aí o Putin fala, a Europa não quer a paz. Macron não quer a paz. Eu quero a paz. Você está vendo que alimenta a narrativa do Putin e do Trump de querer resolver a guerra na Ucrânia, dando as posses territoriais para os russos? E, gente, aí nós não sabemos se naquela conversa lá em Riad pode estar negociado o seguinte ponto, ó, eu vou estimular a Groenlândia a fazer um plebiscito e com certeza eles vão apoiar ser anexado pelos Estados Unidos e no Conselho de Segurança a Rússia vai apoiar os Estados Unidos. Cara, eu não duvido de nada. Você duvida que pode ter acontecido isso? Eu não. Pelo cenário que nós encontramos hoje no mundo. E aí, qual é a sua opinião? Desce o dedão no like, se inscreva no canal, um canal de educação. E ó, participe do novo quadro do canal, novo programa aqui do canal. Pergunte ao geógrafo. Só mandar um valeu aí de R$10, se quiser mandar mais, você ajuda mais o canal de criar conteúdo aqui de qualidade para vocês. E aí eu vou responder. Então você vai colocar a pergunta lá, eu vou falar, fulano de tal me perguntou isso. E aí eu venho e respondo, uma forma da gente criar laços, né, movimentar esse canal de discussão geopolítica, porque o comentário de vocês é que faz o canal. A partir do comentário eu vejo, analiso e venho aqui fazer os vídeos. Beleza, pessoal? Tamo junto, pra cima deles é Gabarita Gel. Valeu, pessoal!